Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estão assistindo esse vídeo aí. Eu vou estar fazendo esse vídeo justamente para clarear um pouco sobre o conteúdo de dinâmica, né? Nesse caso aqui agora especificamente leis de Newton, tá bom? Então esse conteúdo eu vou explicar ele porque o trabalho e a prova que vocês têm para fazer, ele é mais teórico. Vocês podem observar que não tem muitas contas, e a continha que tem, uma ou duas, elas são muito básicas, né? Posso estar fazendo um vídeo, né, mais para frente, postar junto com esse daqui, sobre as contas. Inclusive fazer um vídeo explicando todo o exercício. Mas é fundamental que a gente se atenha ao conteúdo em si, né? Porque é muito teórico, como eu já falei, né? Então ele acaba ficando um pouco confuso porque não tem muita conta, tá bom? É um conteúdo simples, naturalmente, não tem muita conta, né, como eu falei, mas é preciso um esclarecimento aqui do professor, né? Depois também, se vocês quiserem estar acompanhando mais algum vídeo na internet, também não tem problema, né? Então vamos lá. Ó, sobre leis de Newton, especificamente, né? Esse conteúdo aqui. Aí tem um pouco da história, se alguém se interessar, né? Mas olha só. Aristóteles afirmava que se um corpo está em repouso, ele tende a permanecer em repouso, o resto de sua existência em repouso. Para que o corpo entre em movimento, é necessário aplicarmos uma força sobre ele. Né? Então, quer dizer, já Aristóteles, lá na Grécia Antiga, já estava pensando nessa situação. Quer dizer, se o corpo está em repouso, se não há nenhuma força atuando sobre ele, naturalmente ele vai ter que continuar em repouso. Né? E isso aí vai explicar uma das leis de Newton depois que ele abordou e montou vamos dizer assim, um exemplo com três leis, onde ele explica toda essa teoria da dinâmica aqui, né, chamada de leis de Newton. Então vamos lá. Dois princípios fundamentais fundamentava a teoria. Se o corpo está em movimento, possui velocidade. Uma força deve necessariamente atuar sobre ele. Força é uma grandeza proveniente exclusivamente do esforço muscular e está diretamente relacionada à velocidade. Quer dizer, para qualquer corpo adquirir alguma velocidade, é preciso que haja uma força sobre ele. Não necessariamente uma força muscular, né? Mas qualquer tipo de força, pode ser uma força tração também, né? Qualquer força que atue sobre um corpo, ela necessariamente vai fazer com que esse corpo se movimente, e esse corpo estando em movimento, naturalmente esse corpo vai adquirir uma velocidade, né? Então, aqui, os dois princípios que fundamentavam essa teoria era esse. Um deles era que se o corpo está em movimento, ele possui velocidade. Né? Uma força deve necessariamente atuar sobre ele. Ele pensava assim, né? Se ele entrou em movimento é porque alguma força atuou sobre ele. Né? E a força é uma grandeza proveniente exclusivamente do esforço muscular e está diretamente relacionada à velocidade. Bom, continuando aqui, aí tem o Galileu. Galileu observou que quando um corpo está, aqui já é o outro, né? Aqui é o Galileu, lá a gente estava falando do Aristóteles. Galileu observou que quando um corpo está em movimento, ele não para imediatamente, depois de se cessa a ação da força. Notou também que quanto mais lisa fosse a superfície em que o corpo deslizasse, maior era a distância percorrida. Aqui também entra uma questão hoje, que a gente já é conhecida hoje, né, como a força de atrito, que é uma força que atua no sentido contrário ao da força que está atuando sobre o corpo. Quer dizer, se eu empurro um corpo para a direita, e se tem uma superfície rugosa, essa superfície vai fazer com que o corpo diminua essa velocidade rapidamente. Quanto mais rugosa a superfície, mais rapidamente esse corpo diminui, né, essa velocidade e cessa, né? Mas isso aí é mais para frente que a gente vai ver, né? A princípio a gente não vai nem estudar força de atrito, mas Galileu já observou essa força de atrito aqui, né, naquela época, tá bom? Então, continuando aqui. Novos princípios fundamentais às leis de Galileu, as ideias de Galileu. Se um corpo está em movimento e nenhuma força existe sobre ele, ele tenderá a permanecer em movimento retilíneo uniforme. Quer dizer, se ele está em movimento, né, e não existir nenhuma força sobre ele, ele vai permanecer em movimento.
vai dar depois o fundamento para a primeira lei de Newton, né? Mas, quer dizer, o que é movimento retilíneo uniforme? É um movimento que ele não tem aceleração, é um movimento que vai permanecer sempre o mesmo. Quando que acontece isso? Hoje acontece quando a gente lança qualquer objeto para o espaço, né? Principalmente para o espaço sideral, que aí, como ele não tem atrito nenhum, não tem atmosfera no espaço, né? Então esse corpo permanecerá infinitamente com esse movimento retilíneo uniforme, né? Força não é uma grandeza necessariamente relacionada a esforço muscular. Não era. Aristóteles dizia que era, né? Mas aqui o Galileu já diz que não é necessariamente um esforço muscular. Ela pode ser aplicada por outros objetos. É possível existir movimento sem força, né? Vamos ver, continuar aqui. Isaac Newton, físico do século XVIII, pôs fim a essa questão. Quer dizer, agora que ele começa a organizar, né? Baseando-se nos trabalhos de Galileu, elaborou 3 leis que juntamente aplicam todos os movimentos da superfície da Terra. Reafirmou as ideias de Galileu e acrescentou novos elementos. Então, vamos ver aqui a primeira lei de Newton, né, com estudos baseados também lá de Aristóteles, lá de Galileu. O Isaac Newton, ele criou essas 3 leis. E a primeira lei é a primeira lei de Newton, ou lei da inércia, diz o seguinte. Isso, inclusive, tem lá nas questões para você responder, né? A primeira lei. Todo o corpo continua no estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme, a menos que seja obrigado a mudá-lo por forças a ele aplicada, né? O corpo ele vai permanecer em movimento, né? Por algum motivo ele já estava em movimento, ou ele vai permanecer em repouso indefinidamente, a não ser que haja uma força atuando sobre ele, né? Quer dizer, se a força for no mesmo sentido da velocidade, ele ganha mais velocidade. Se a força for no sentido contrário da velocidade, ele vai até um ponto de parada, né? Aqui eu tenho um ônibus arrancando, quer dizer, se vocês observem, se vocês vão estar dentro de um ônibus e não estiver segurando a nada e o ônibus arrancar, quer dizer, acelerar, a tendência da gente é o quê? Nesse caso é ficar parado, então a gente vai para trás, né? Involuntariamente, a gente vai para trás porque a tendência era ficar parado naquele ponto onde a gente estava, né? E se o ônibus está em movimento e o ônibus, se a gente não está segurando nada, né? Está aqui dentro, e o ônibus freia, quer dizer, ele vai diminuir essa aceleração, quer dizer que a minha tendência era continuar naquela velocidade que o ônibus estava. Então, aqui o ônibus freando significa que se eu não estiver segurando em nada, eu vou para frente no ônibus, né? Significa dizer que eu tendo a permanecer naquele movimento que eu estava anteriormente, naquela velocidade, e não diminuir essa velocidade. Claro, se eu estiver segurando, eu vou me ajeitar, né, e entrar em equilíbrio com o ônibus, né? Mas se eu não estiver segurando, vai acontecer essa situação aqui, né? Então a primeira lei de Newton é simplesmente essa. Todo o corpo continua em estado de repouso de movimento retilíneo uniforme, a menos que seja obrigado a mudá-lo por forças aplicadas a ele, por forças, né? Então eu preciso de uma força para mudar a primeira lei de Newton, mas se não tiver força nenhuma, a primeira lei de Newton diz isso aí. Todo corpo que está em repouso tende a permanecer em repouso e todo corpo que está em movimento tende a permanecer em movimento. Algumas aplicações também, né? Aqui o cavalo deu uma parada, estava galopando, deu uma parada, o cidadão em cima do cavalo ali, o cavaleiro, né? Ele salta para frente. Ou estava parado, de repente o cachorro puxou esse carrinho aqui, a criança que estava ali dentro estava parada, a tendência dela é cair, ela vai ficar parada naquele ponto, né? A tendência natural das coisas, né? Outras aplicações aqui, né? O camarada está andando aqui de skate, né? Um corpo em movimento, ele estava brincando ali, tende, puf, bateu na pedra e a permanecer em movimento, quer dizer, ele estava em movimento, o skate parou, mas ele não bateu na pedra, então ele tende a continuar naquela velocidade ali, que ele estava antes, né? Claro que vai ter que parar logo em seguida, mas a tendência era que ele continuasse naquela velocidade ali, né? Então, concluindo, essa primeira lei de Newton, né? A um corpo em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, atribuímos o estado de equilíbrio, né? Se ele está em repouso, ele está em equilíbrio estático. E se ele está em movimento, que é o movimento retilíneo uniforme, ele está em equilíbrio dinâmico, né? Porque aqui não tem aceleração, né? Movimento retilíneo uniforme. Esse conteúdo a gente já viu, né? Então,
apesar de serem diferentes do ponto de vista da força resultante, são equivalentes. Quer dizer, ele está em repouso, ele está em equilíbrio, aliás, em repouso, assim como ele está em equilíbrio em movimento. Ele, em repouso, o que é estático, parado, né? Então é repouso estático. Em movimento. Na Terra, esse movimento ideal aqui, né, movimento retilíneo uniforme, na Terra quase impossível, a não ser que seja em laboratório específico. Mas no espaço, a gente consegue esse movimento uniforme aqui, indefinido, né? Ele fica com a mesma velocidade indefinidamente. Então ele está em equilíbrio, tanto em repouso quanto em movimento uniforme. Isso aí chama-se o equilíbrio, né? Em ambos os estados, a força resultante é nula. Né? Aqui está parada, a força resultante é nula. Quer dizer, se ele está em repouso, a força resultante é nula. E se ele está em movimento, a força resultante também é nula. Né? Não está tendo força nenhuma que altere esse uniforme aqui. E não está tendo força nenhuma que faça ele se movimentar. Então as forças são nulas. Pode ter força num corpo em repouso? Pode. Inclusive existem várias forças atuando num corpo em repouso. Só que todas elas juntas se somando, ela vai dar zero. Elas são nulas. Por exemplo, eu estou em pé numa calçada. Eu estou em pé na calçada em repouso. Mas existem forças ali. Existe a força da gravidade me puxando para baixo, assim como existe a própria Terra me empurrando para cima. Né? Existe uma força que, no caso, depois a gente vai ver, a terceira lei de Newton, que ação e reação. Se eu estou em repouso, eu estou em equilíbrio estático. Mas existem forças, então a soma de todas as forças são nula, por isso que eu fico em repouso. Assim como em movimento também. Eu posso estar em equilíbrio dinâmico, mas em movimento. Desde que todas as forças que estão atuando nesse corpo em movimento sejam nula. Né? Então, aqui está o equilíbrio dinâmico estático. Né? Então, concluindo aí a primeira lei de Newton, a primeira lei de Newton mostra que a massa é uma grandeza característica do corpo. Né? Quer dizer, independente de onde o corpo estiver, se é na Terra, na Lua, em Marte, em qualquer outro planeta rochoso, vamos dizer assim, que é mais fácil ficar apoiado, né? A primeira lei de Newton mostra que a massa é uma coisa inerente do corpo. Né? Se a minha massa aqui na Terra, ela vamos dizer, 80 quilos, em Marte a minha massa é de 80 quilos. Lá em Mercúrio, a minha massa é de 80 kg, lá em Vênus a minha massa é de 80 kg. Então ela é uma coisa inerente do corpo, né? É uma coisa característica do corpo. Não varia com a posição, velocidade e temperatura. A massa sempre vai ser a mesma, né? É uma grandeza escalar. Claro, a massa é uma grandeza escalar, né? Ela não tem direção nem sentido. A massa ela só tem uma grandeza, que é ela própria, um valor numérico, né? Um módulo, vamos dizer assim, e tem uma unidade que mede ela. Nesse caso, a unidade que mede a massa é o quilograma, né? Ó, a massa é uma grandeza medida, a massa é uma medida da inércia do corpo. Quanto maior a massa de um corpo, maior sua inércia. Né? O que quer dizer isso? A inércia já está dizendo aqui, né? Quanto maior for o corpo, a gente conhece aqui como ele é mais pesado, né? Quanto maior o corpo, mais pesado. Então, imagina uma inércia de uma rocha de 1 tonelada. A inércia dela é muito maior. Quer dizer, a força que eu preciso para movimentar ela é muito maior. Então, automaticamente, a inércia dela é muito maior. O estado de repouso dela é muito maior. Né? Quanto mais leve a massa, quanto menos a massa de um corpo, né? Naturalmente a gente chama de mais leve esse corpo. Né? É mais fácil de eu movimentá-lo, né? Ou de movê-lo. Tá bom? Essa foi a primeira lei de Newton, então. Agora vamos para a segunda lei de Newton, ou o princípio fundamental da dinâmica. O que diz essa segunda lei de Newton? Se a força resultante que atua sobre uma partícula for diferente de zero, essa partícula terá uma aceleração diretamente proporcional à força resultante e inversamente proporcional à sua massa. Quer dizer, se eu tenho uma partícula aqui e eu aplico uma força, nesse caso aqui a força aplicada para a direita, ou várias forças, sendo que a força resultante ela se designou aqui para a direita, né? E automaticamente esse corpo vai adquirir uma velocidade. E o efeito dessa velocidade que ele vai adquirindo o efeito vai ser a aceleração. Então, quanto maior a força atuando no corpo, maior vai ser a aceleração que ele adquire. Então, aqui diz que a força resultante, se a força resultante que atua sobre uma partícula for
diferente de zero, qualquer valor que seja diferente de zero, né, essa partícula terá uma aceleração diretamente proporcional. Então, a aceleração, desculpa, ela é proporcional à força. Quanto maior a força, maior a aceleração, né? Só que a força é inversamente proporcional à sua massa. Quer dizer, quanto maior a massa, mais força eu preciso fazer, né? E a aceleração vai ser menor. Se eu aplicar a mesma força, né, para um bloco com mais massa, a aceleração vai ser menor. Então é por isso que eu chamo de inversamente proporcional, né? Por quê? Porque eu posso fazer aqui, ó, aceleração igual à força resultante dividido pela massa. Então, a aceleração ela é inversamente proporcional à massa. Quanto maior a massa, menor vai ser a aceleração, né? Então ela está inversamente proporcional, mas diretamente proporcional, porque aqui multiplica, né? Quando eu falo diretamente proporcional é uma multiplicação. Quando eu falo inversamente proporcional é uma divisão, né? Vamos ver aqui o primeiro caso, então. Força resultante tem o mesmo sentido da velocidade. A força resultante tem o mesmo sentido da velocidade. Neste caso, a aceleração A também tem o mesmo sentido de V, que é a velocidade. E o movimento é acelerado, isto é, o módulo de V aumenta com o tempo, né? Se eu tenho uma força que é para a esquerda, nesse caso aqui está a trajetória, né, na horizontal, o sentido é para a esquerda dessa força, então automaticamente ele adquire uma velocidade para a esquerda, né? E a aceleração naturalmente vai ser para a esquerda e vai aumentando conforme a força vai aumentando. Imagina tu acelerando um carro, só que no carro é uma força eletromotriz, né? É uma força motora. Então quanto mais tu acelera o carro, no caso de que o motor faz mais força, né? Automaticamente aumenta a velocidade e aumentando a velocidade vai aumentar a aceleração. Isso quando a força tem o mesmo sentido da velocidade. Agora, o segundo caso, quando a força resultante tem o sentido contrário da velocidade. Nesse caso, a aceleração A tem o sentido oposto da D ao dv e o movimento é retardado. Isso é, o movimento dv diminui com o tempo. Quando que eu posso dizer que o movimento quando que eu posso dizer que o movimento é retardado? Uma freada, né? Tu imagina tu num carro com uma força do motor, né, empurrando nessa trajetória aqui, na horizontal, e ele está nessa aceleração, no mesmo sentido da força, claro, e eu preciso frear o carro. Então eu vou frear esse carro, a velocidade tende a diminuir. Então a velocidade pega no sentido contrário dessa força. Então quando a aceleração A tem o sentido oposto de V, que é a velocidade, e o movimento é retardado, isso é, o módulo de V diminui com o tempo, ou seja, a velocidade vai diminuir com o tempo. O movimento retardado nada mais é do que uma freada nesse caso aqui, né? Aqui as unidades de medida do Sistema Internacional de Medidas, né? Que a gente já conhece muito bem. Unidade de massa, massa M, né? É medida em quilograma. A unidade de aceleração, A, é igual a metro por segundo ao quadrado, isso a gente já conhece. O único fato novo, nem tão novo, mas mais novo que esses dois aqui, né? A unidade de força, F, é igual a Newton, né? Ou eu posso chamar de Newton, a unidade de força, simbolizado pela letra N, ou eu posso chamar de quilograma-metro por força por centímetro por segundo ao quadrado, né? Quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Ou assim, né? Tanto faz. Mas claro que eu vou chamar de Newton, né? É mais fácil a unidade de medida do que Newton do que isso aqui, mas todas as duas estão dentro do sistema internacional, né? O que significa estar sendo aplicada uma força... Meu Deus, estou ficando rouco. O que significa estar sendo aplicado em um corpo 1 newton de força? Ó, mais uma questãozinha que está lá no trabalho. Em 1 newton, né, um N, é a identidade, é a intensidade de força que produziria numa massa de 1 kg uma aceleração de módulo 1 metro por segundo ao quadrado. Quer dizer, se eu aplicar uma força de 1 newton em cima de um corpo de massa 1 kg, esse corpo vai adquirir
uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Tá bom? E a terceira lei de Newton é a lei da ação e reação. Meu Deus. Se um corpo A aplicar uma força sobre um corpo B, receberá deste uma força de mesma intensidade, mesma direção e sentido oposto à força que aplicou em B. Né? É óbvio, ó, por exemplo, eu tenho um corpo A, que é essa situação toda aqui, a carroça, né, o cara em cima da carroça aqui, e o corpo B é o cavalo fazendo uma força para frente. Então, se o cavalo está fazendo uma força para frente, está tentando puxar a carroça, automaticamente a carroça vai estar tentando também puxar o cavalo na mesma intensidade que ele está puxando. Claro que quando a carroça se movimenta, significa que o cavalo fez uma força maior em Newton do que o próprio peso da carroça, né? Então, se diz que a força de A em B é igual a menos a força de B em A. Ou seja, a força de A em B é igual à força de B em A. Só que negativo porque é sentido contrário, né? Então, quando eu vou tentar empurrar uma rocha de 1 tonelada, por exemplo, eu vou fazer uma força ali absurda, não vou conseguir movimentar a rocha? Não. 1 tonelada eu não vou conseguir empurrar ela, né? Desde, né? Claro, se ela estiver numa situação numa rampa, né? Alguma coisa assim, mas fora isso, numa situação plana, num terreno plano, né? Eu não vou conseguir empurrar essa rocha, porque a inércia dela é muito grande e a força que a rocha vai fazer em cima de mim é a mesma que eu estou fazendo nela. A não ser que eu faça uma força maior do que o próprio peso dela, né? Quando eu conseguir fazer uma força maior do que o próprio peso dela, eu vou conseguir movimentar ela. Mas a força que eu faço na rocha mesmo, ela vai fazer em mim. Se eu aplicar uma força de 100 Newton, ela vai aplicar uma força de 100 Newton em cima de mim. Se eu der um soco na rocha, não vai fazer efeito nenhum. Eu só vou machucar a mão, né? Mas qual é o efeito contrário? É a mesma força que eu apliquei nela, ela vai aplicar de volta na minha mão. Então não adianta dar um soco na rocha porque a reação vai ser instantânea, né? A mesma força que eu fizer nela, ela vai fazer em mim. E se ela for leve, bem levinha? Então eu vou fazer uma força nessa uma pedra, por exemplo, de 1 quilo, e ela vai fazer uma força de volta na minha mão. Então, enquanto eu estiver aplicando essa força e ela não se movimentar, a força que ela vai estar fazendo é menor, é igual, né? A força que eu estou fazendo. A partir do momento que eu consigo movimentar essa rocha, bom, aí já ela já entra em movimento. Aí já é outra história. Aí já não entra na terceira lei de Newton. Quando se movimenta, não entra na terceira lei de Newton. Né? E quando se movimenta, entra na segunda lei de Newton, porque aí entra em movimento retilíneo uniformemente variado, ou um movimento qualquer, né? Que não precisa ser uniforme. Mas quando entra em movimento, já não está mais na terceira lei de Newton. A terceira lei de Newton é só ação e reação. Tá bom? As características dessa ação e reação, terceira lei de Newton. Toda vez que um corpo A exerce num corpo B uma força, este também exercerá em A outra força, tal que essas forças, então, tanto a força de A em B quanto de B em A, né, elas, item A, têm a mesma intensidade, né, têm a mesma direção, né, se eu estiver aplicando na direção horizontal, a força contrária vai ser na horizontal, se eu estiver aplicando uma força na vertical, a força contrária vai ser na vertical, tem sentidos opostos, quer dizer, se eu estiver empurrando para a esquerda, o corpo B, eu sou o corpo A, estou empurrando para a esquerda, o corpo B vai estar empurrando para a direita, que é fazendo uma oposição à minha força, né? Então, direção é horizontal e vertical. E sim, aqui, direção horizontal e vertical. Sentido é direita ou esquerda, ou para cima e para baixo. Claro, existem todas as outras situações na diagonal, né? Mas vamos trabalhar com... Aí já seria um plano oblíquo, é outra situação. Mas vamos ver só nessas duas situações aqui, direção horizontal e vertical, e sentido, se for na horizontal é para a direita ou para a esquerda, ou para frente ou para trás, né, como queira, e na vertical para cima e para baixo, né, aqui é o sentido. No caso, os sentidos são opostos, porque eles são a força de ação e reação, né. Tem mesma natureza, sendo ambas de campo ou ambas de contato.
Porque existe também forças de contato, que é essa que eu estou falando, a gente empurrar uma pedra, qualquer outro objeto que seja, um balcão, enfim, qualquer coisa, um corpo A e um corpo B, né? Assim como existe a força de campo, né? Essa força de campo a gente acaba vendo no terceiro ano, né? Que é campo elétrico, tá? Mas não é um caso que a gente pode ver agora, mas as duas têm a mesma natureza. Quer dizer, ela vai ter ação e reação, tanto de campo quanto de contato, tá? Um helicóptero, não tem necessidade. Aplica-se a terceira lei de Newton, cujo enunciado é: se um corpo exerce uma força sobre outro corpo, este reage sobre aquele com uma força de mesma intensidade, mesma direção e sentido oposto. É o caso da pessoa caminhando no chão, né? A reação é eu tentar andar para frente. E a ação, desculpa, eu já falei errado aqui, desculpa. A ação é eu empurrar o solo para trás. Como o solo não vai para trás, é a ação que eu estou fazendo, né? Então a reação do solo é me empurrar para frente. É onde a gente caminha. Tranquilamente quando for uma superfície rugosa, né? Por isso que a gente usa tênis, que ele é bastante aderente, né? E numa superfície rugosa, que é a gente corre para correr, né? Faz corrida em pistas asfáltica, vamos dizer assim, então é bastante rugosa. Se for uma superfície lisa, fica mais difícil essa situação, né? Se for uma superfície lisa, a ação e reação fica mais complicada de trabalhar. Porque, imagina, bota uma superfície bem lisa, um piso bem liso com azeite, vamos dizer assim. Tu vais patinar, e essa ação tua não vai ter uma reação adequada, né? Tu vais, vamos dizer assim, que fica patinando, né? No modo grosso de falar, fica patinando e não sai do lugar, porque não tem uma reação adequada. Porque a superfície não tem a força de reação, né? No caso, entraria outra força aí, que é a força de atrito, né? Então, para toda ação existe uma reação. Aqui nessa situação aqui, né? Eu falo de ação e reação, mas nessa situação existiria força de atrito também, né? Aqui outro exemplo, né? As forças de ação e reação entre os corpos são denominadas forças de interação. A toda ação corresponde a uma reação. Aplica-se a terceira lei de Newton. Nesse caso aqui, o cara saltou, não tem nada embaixo, não tem uma piscina. É claro que ele vai se complicar, né? Ele está fazendo uma ação, automaticamente vai vir uma reação do solo, né? Que vai ser o quê? Empurrar ele de volta para cima. Vamos falar numa situação normal, né? A gente esquece de uma cama elástica, vamos dizer assim. Que aí existe toda uma outra lei, né? A lei da força elástica, é outra força, outro tipo de força. Mas se o solo aqui for uma terra, por exemplo, ele vai bater ali que vai se machucar bastante, né? Dependendo da altura, vai se machucar razoavelmente bem. Até a ponto de óbito, dependendo da altura. Porque quanto mais alto, maior vai ser a ação da Terra em cima desse corpo, né? Ele vai adquirir uma aceleração muito maior. Automaticamente, parece que a massa dele vai ficando maior. Não vai, porque a massa é única dele, não vai ficando. Mas vamos dizer assim que o peso dele vai ficando maior. A massa não, mas o peso sim. Então quando ele bate no chão, a reação vai ser instantânea. Se for numa altura de 1 metro, tudo bem. Mas se for numa altura de 10 metros, é bem complicado. A reação vai ser muito maior, né? Porque ele vai bater no solo com uma velocidade muito maior, com uma força muito maior. Então a reação do solo vai ser de mesma intensidade, né? Outra aplicação da terceira lei de Newton aqui, né? Cujo enunciado é: se o corpo exerce uma força sobre o outro corpo, este reage sobre aquele com uma força de mesma intensidade, mesma direção e sentido oposto. Essa é a terceira lei de Newton. O camarada deu uma paulada aqui na cabeça do menino, não se faz isso, tem um quadrinho bastante esquisito, né? No meu ponto de vista, mas olha só, deu aí a cabeça fez uma reação, que foi cresceu um galo na cabeça do menino ali, coitado. O outro deu um chute nas partes do menino ali. Consequentemente, criou um galo. Em tese, deveria ser um galo ali, né? Então, tem uma ação e tem uma reação. Né? Força, peso. Então, denomina-se força peso, P, a força de campo gravitacional que a Terra exerce sobre qualquer objeto colocado próximo à sua superfície. Próximo, né? Não pode sair no espaço porque aí não exerce muita força. Até na Lua ainda existe força gravitacional, com certeza.
ela tem direção vertical e no sentido para baixo. Então, a força peso é a força de campo gravitacional, a força peso para cá. E existe uma força peso linha, que é quando é a reação, né, de baixo para cima. Então a ação da maçã, por exemplo, aqui, ó, é cair no chão, como aquele desenho que teve anteriormente, né? Vai cair no chão é a ação. E a reação é a força peso dela, só que no sentido contrário, né? Essa força peso ela só atua na vertical, né? Ó, o peso é igual a massa vezes G. Normalmente, o G ele é tratado como 9,8 metros por segundo ao quadrado. É a aceleração da gravidade, né? Ou, às vezes também, né, se arredonda aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Se for ao pé da letra, seria 9,807, né? Um valor mais específico. Mas, quando traz 10 metros por segundo ao quadrado, é tranquilo estar fazendo as contas, né? Normalmente se arredonda para 10. Ou, em alguns casos específicos, trabalha-se com 9,8. Então, G, o que é G? G é a aceleração da gravidade. Tá? E o que é peso? Peso é a massa do corpo vezes o G. Então, existe uma questãozinha no trabalho lá para vocês que qual é o meu peso na Terra? Se eu tenho 80 kg na Terra, vezes, vamos arredondar para 10, peso é 80 vezes 10, então eu tenho um peso de 800 newton na Terra. Mas se eu for para a Lua, que a gravidade é 1,6, né? Então seria 80 vezes 1,6. Então o meu peso na Lua seria diferente. Aí vocês podem estar confundindo. Meu professor disse que em qualquer planeta, na Lua inclusive, a minha massa seria sempre a mesma. Sim, eu falei a massa. A massa sempre vai ser a mesma, é uma coisa inerente do corpo. A minha massa na Terra é 80, na Lua é 80. Mas o meu peso na Terra, ele é a minha massa vezes a gravidade da Terra. No caso, 80 vezes 10 daria, eu teria um peso na Terra de 800 newton, né? Ao ponto que na Lua seria um peso muito menor, né? Vezes 1,6. Então daria um pouco mais de 120 newton, né? Pouca coisa a mais de 120 newton. Tá? Então ficaria bem mais, vamos dizer, do ponto de vista leigo, ficaria bem mais leve, né? Ou seja, com um peso menor na Lua do que na Terra, né? Peso. Massa não. Massa, ela é do corpo, é uma característica do corpo, ela não muda. Peso muda de lugar para lugar. Inclusive, em locais da Terra, existe gravidade diferente, tá bom? A gente generaliza e joga todos esses valores aqui, né? Mas na Terra, dependendo, né? Se for ao nível do mar, é uma gravidade. Se for a 5 mil metros de altura, é outra gravidade, né? Se for abaixo do nível do mar, vamos dizer assim, que não tenha água, mas for uma superfície, vamos dizer assim, uma depressão, onde não tem água, é outra gravidade, tá bom? Mas enfim, no geral a gente generaliza como 9,8 ou arredonda para 10 metros por segundo ao quadrado, o G, né? Força normal. A força normal N é definida como a reação da superfície aplicada sobre o bloco. É sempre perpendicular à superfície saindo dela. Então, existe a força peso que está sendo aplicada aqui, né? Na superfície dessa mesa, vamos dizer assim, e existe uma força normal que é ao contrário dessa força peso. Na vertical também. Essa força normal só existe na vertical, tá? Então é normal aqui na vertical para cima e uma normal para baixo. No caso, a normal para baixo seria a força peso, né? Ó, aqui aplicando a primeira lei de Newton, né, percebemos que o corpo está em repouso. No caso, a normal, ou seja, a força normal é igual à força peso, porque a superfície está segurando o vaso. Automaticamente, a força que o vaso está fazendo na superfície é a mesma que a superfície está fazendo no vaso e ele fica em equilíbrio. Nesse caso, em equilíbrio estático, né? Ele não se move. Então, a força normal é igual à força peso. A partir do momento que o vaso quebra, essa superfície cai, então a força que o vaso estava fazendo, até o ponto iminente da quebra, era a mesma. Dali para frente a força do vaso era maior. Por isso que quebrou, né? Que quebraria, no caso. Não foi essa situação aqui. Aqui é força N é igual a força P, né? Aqui é uma balança normal, a gente já sabe como é que funciona a balança.
Aqui a gente não vai estar estudando nesse primeiro momento, né? Pelo menos nesse conteúdo não, a lei de Hooke, ou a força elástica, como eu falei para ti, existe uma força elástica, né? Mas é simples, mas não é para esse conteúdo agora, né? Não, aliás, não é para esse trabalho e essa prova agora, mas a intensidade da força elástica, F e L, que é a força elástica, é proporcional à deformação X. Aqui eu tenho a força elástica de uma mola, né? Então, vamos dizer aqui como é que está a situação aqui. Aqui está na situação inicial, a mola está na situação normal, né, como se diz. Então, existe uma deformação da mola, que é esse X aqui, ó, que ela vai esticar esse tanto. E, automaticamente, essa força feita para baixo é a mesma força que a mola vai fazer para cima aqui. Então, como é que se calcula essa força elástica? Seria pegar a constante K elástica da mola, cada mola tem a sua propriedade elástica, né, K, vezes a deformação X, né? Então, qual foi a deformação X? Normalmente se dá um valor, 1 centímetro, 10 centímetros, 20 centímetros, que é a deformação X, e vezes a constante elástica, né, que é a deformação, a força que essa mola tem de tentar voltar à posição original. É bem simples, né? Força elástica é igual essa constante vezes a deformação. É bem simples, mas a gente não vai estar se fazendo utilizar isso aí nesse primeiro momento. Força de tração também a gente não vai ver nesse conteúdo ainda. Está vendo aqui, mas não está vendo na prova, né, nem no trabalho. A força de tração T é definida como sendo a força transmitida através da corda. Então a força de tração ela só existe quando existir uma corda, um barbante, um tirante, alguma coisa. Uma tira, né? Um cadarço. Tem sempre a mesma direção da corda. Óbvio, a força ela vai estar trabalhando na corda. Então é óbvio que vai ter sempre a mesma direção na corda. Se a corda estiver na vertical, alguma coisa pendurada nela, a força de tração vai ser na vertical, né? Sempre na mesma direção. Aplicando-se a primeira lei de Newton também, percebemos que o corpo está em repouso, ou seja, a força-tração é igual à força-peso. Se a força-tração fosse diferente da força-peso, quer dizer, a força-peso fosse maior, automaticamente a corda iria arrebentar. Mas até na iminência de arrebentar, e o objeto ainda está pendurado, significa dizer que essa força-peso ela é igual à força de tração. Tá bom? Força de atrito, também é uma situação que a gente ainda não vai estar trabalhando nessa provinha agora, mas olha só. A força de atrito é uma força que surge toda vez que um corpo apoiado sobre uma superfície é forçado a se movimentar, ou quando um corpo se arrasta sobre uma superfície. P é peso, N é a reação normal, ou seja, a força normal, P é a força de atrito estático e F é a força exercida pela pessoa. A força de atrito possui propriedades diferentes quando está atuando sobre um corpo em repouso ou em movimento. Né? Claro, eu preciso de menos força sendo aplicada num corpo em movimento para ele continuar em movimento. Né? E mais força para tirar esse corpo dessa situação de inércia. Ou seja, é igual eu querer empurrar um carro, né? O carro está parado, pode estar no ponto morto. Eu vou fazer muito mais força para tirar o corpo dessa inércia, quer dizer, vou tirar o corpo desse repouso, eu preciso aplicar uma força muito maior. Por quê? Porque o atrito é maior. Quando eu conseguir dar movimentação para esse carro, vamos dizer assim, a força que eu vou estar aplicando vai ser menor, porque agora ele já adquiriu uma velocidade e o atrito vai ser menor, né? Tá bom? Então, quanto maior a rugosidade da superfície, maior vai ser a força que eu vou estar fazendo. Por quê? Porque a maior vai ser a força de atrito, né? Atrito estático, né? No caso, o atrito máximo. É a força de atrito que atua enquanto o corpo está em repouso. De acordo com a primeira lei, né, no repouso, a força resultante igual a zero, a força igual à força de atrito, ou seja, tudo em repouso ainda, né? A força resultante zero significa que o corpo está em repouso. Ou a força que eu estou aplicando é igual à força de atrito, também está em repouso. Aumentando a força aplicada a F, aumenta a força de atrito. Esse aumento tem um limite denominado força de atrito estático máximo. Se força aplicada superar o limite, né, ou se esta força aplicada superar o limite, o corpo entra em movimento.
Então, a força de atrito máxima, ou força de atrito máximo, depende de dois fatores. Da aspereza da superfície, claro, quanto mais áspera, maior vai ser o atrito, e da compressão N, que o corpo exerce sobre a superfície. Claro, a compressão N o que é? É a força normal, ou seja, a força de baixo para cima, conforme o objeto tiver maior massa, maior vai ser essa compressão, né? Então, a força de atrito máxima é igual ao coeficiente de atrito estático, né, vezes a normal. Então, não vamos usar essa fórmula nesse primeiro momento, tá? Aplicando aqui, quando estamos caminhando, a força de atrito estático nos empurra para frente. É bem natural, né? A pessoa faz uma força no solo para trás, como tu não consegue empurrar o solo para trás, então automaticamente o solo é que vai te empurrar para frente. Então a força de ação e reação. Agora, se fosse um tapete, por exemplo, tu tentasse correr, de repente esse tapete iria deslizar, porque não pelo atrito teu com o tapete, mas do tapete com a superfície onde ele está, né? Ela tem pouco, vamos dizer assim, pouco contato, então tem pouca força de atrito. Mas aqui numa situação normal, sem esse tapete, sem essa situação hipotética do tapete aí, tu empurra o solo para trás, como ele não vai para trás, então a força de atrito vai te empurrar para frente. Seria a força de ação e reação, né? E tem o atrito cinético também, né? Ou dinâmico. O atrito estático é quando está parado. E o atrito cinético é quando está dinâmico, quando está em movimento. O nome já diz dinâmico, né? É a força de atrito que atua a partir do momento em que o corpo entra em movimento e se arrasta pela superfície. A força de atrito cinético é constante e independe da velocidade do corpo. Então, o corpo, depois de sair daquele estado de inércia, ou do repouso, a força de atrito não é sempre a mesma. Pronto. Se ele tiver a 1 por hora, 1 km por hora, ou 100 km por hora, a força de atrito que vai atuar ali sempre vai ser a mesma. Não vai mudar mais. Então, claro, se não fosse assim, eu estou dirigindo com um carro a 50 km por hora. Se a força de atrito fosse maior a 50 km por hora, então eu vou andar a 120 km por hora para diminuir a força de atrito, né? Para quê? Para que, além de economizar combustível, tem menos força de ação e reação, né? Força contrária, iria adquirir mais velocidade, consequentemente, eu iria consumir menos combustível, precisaria acelerar menos se o atrito fosse menor, maior velocidade, mas não é. Tanto a 1 km por hora quanto a 100 km por hora, a força de atrito é o mesmo, desde que já esteja agora em movimento, né? A força de atrito, né, depende dos mesmos fatores que a força de atrito máxima, né? Então a força de atrito é igual ao coeficiente de atrito cinético, que é dado naturalmente vezes a normal. O coeficiente de atrito cinético é menor que o coeficiente de atrito estático. O coeficiente de atrito cinético é menor que o coeficiente de atrito estático. O que quer dizer isso? Quer dizer que o atrito cinético ele é menor. Sempre vai ser menor que o atrito estático. Porque o atrito estático ele vai até um ponto que não deixa tu conseguir movimentar o corpo. Né? Então o atrito é maior. Quando tu consegue movimentar esse corpo, o atrito diminui. Então por isso que o coeficiente de atrito cinético ele vai ser sempre menor do que o coeficiente de atrito estático. E aqui eu tenho um gráfico que explica exatamente isso que eu estou falando aí. Ó. Por exemplo, o corpo está em repouso. Aqui tem a força de atrito, esse eixo Y, e aqui eu tenho a força aplicada no corpo, eixo X. O corpo está em repouso, o corpo está em repouso, o corpo está em repouso. Estou fazendo força, porque estão vendo que o eixo da força de atrito, da força aplicada está aumentando aqui, ó, vai aumentando. Não sei quais valores, 1, 2, 3, 4, 5. O atrito também, 1, 2, 3, 4, 5. Então, conforme eu vou aumentando a força, o corpo ainda está em repouso. Estou aumentando a força, né? E isso, então chega no limite aqui de atrito cinético, né, vai. Quando rompe essa força, né, a iminência do deslizamento aqui, quer dizer, agora que vai começar a andar, pode ver que a força era muito maior aplicada aqui nesse corpo em repouso. Quando ele começa a andar, a força de atrito cinético baixa. Né? Então, agora a força de atrito cinético, depois de movimento, ela é constante. Ó. Não importa a força aplicada, vai aumentando a força. E observe que a força de atrito cinético ela continua a mesma.
ela passa essa barreira aqui, aumenta, 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 até o ponto do corpo movimentar. Quando o corpo se movimenta, ela diminui o atrito, aí continua, aí vai. A gente observa quando tira um carro, a gente está empurrando, né? Ele está parado. Quando ele começa a movimentar, mesmo de verdade, a gente observa que o carro parece que fica até mais leve, porque a força de atrito diminui. Né? Até aqui estava parado, estava em repouso. Aqui, esse ponto aqui, é a iminência de deslizamento, ou seja, é o estado limite, é o tempo limite de onde o corpo passa de repouso para movimento. Aí o atrito diminui. Né? Ao entrar em movimento, a força aplicada torna-se maior, que é a força de atrito. Claro, nesse caso aqui, a força tendeu a ser maior que a força de atrito, senão não romperia essa barreira, né? Ou seja, a força resultante é diferente de zero agora. Agora, para o corpo estar em movimento, a gente viu na primeira lei de Newton que todo corpo que está em repouso tende a permanecer em repouso e todo corpo que está em movimento tende... Não, mentira, não é a primeira lei de Newton, é a segunda lei. Né, que para um corpo estar em movimento ou alterar o estado de movimento dele, é preciso aplicar uma força. E essas forças, se elas forem diferentes de zero, toda a força, inclusive somada, no caso a força resultante, for diferente de zero, aí o corpo ele altera o seu estado de repouso para movimento ou de movimento para repouso, no caso uma freada ou uma parada por alguma outra situação, né? O corpo tem agora a aceleração, indicando que a sua velocidade está aumentando. Então agora a velocidade pode aumentar conforme, aqui não é o caso, não tem um gráfico de velocidade nem de aceleração, mas a gente sabe que agora, se está deslizando, tá tendo e a força está aumentando, está tendo uma aceleração. Está aumentando a velocidade, está aumentando a aceleração, está inclusive no movimento retilíneo uniformemente variado. Né? Eu tenho um exemplo 1. Vamos ver esse exemplo 1 aqui. Um corpo sob a ação de uma força constante desenvolve uma trajetória retilínea sobre um plano horizontal, sem atrito. Então tá, isso aqui é interessante, sem atrito. O que é sem atrito? Quer dizer que não tem nada interferindo nele. Cessando de atuar a força, então olha só, um corpo sob a ação de uma força constante desenvolve uma trajetória retilínea sobre um plano. Então ele está se movimentando, né? Na horizontal. Isso aqui também é importante, horizontal. Não é vertical, é horizontal. Sem atrito. Cessando de atuar a força, quer dizer, eu não vou mais aplicar essa força. O corpo cessa seu movimento? A princípio, não, né? A princípio, não. Quer dizer, primeira lei de Newton diz, se o corpo está em movimento, a tendência dele é permanecer em movimento. Então, o corpo cessa o movimento assim que eu tirar essa força desse corpo? Não. O corpo movimenta-se com velocidade constante? Em tese parece ser essa, né? Mas vamos continuar. O corpo movimenta-se com aceleração constante? Não. O corpo, para se movimentar com aceleração constante, ele precisa de uma força, seja uma força mecânica, né? Seja uma força de campo, ele precisa de uma força para ter uma aceleração constante, com aceleração constante, inclusive. Então, se eu parar de fazer essa força nesse corpo, automaticamente a aceleração para. Né? O corpo movimenta-se com aceleração decrescente? Não. Se não tem atrito, é sem atrito, né? Numa superfície, um plano horizontal ideal, vamos dizer assim, né? Sem atrito é um plano ideal, sem atrito. Então, o corpo tem aceleração decrescente? Não, não vai diminuir a aceleração, simplesmente ela vai parar. Ela não vai ter uma aceleração decrescente que vai para diminuindo, diminuindo. Não. Parou a força, parou a aceleração. Então, a resposta certa aqui, nesse exemplo 1, seria o corpo movimenta-se com velocidade constante. Ou seja, movimento retilíneo uniforme, né? Com uma velocidade constante, ou seja, não aumenta a velocidade. Outro exemplo 2 aqui. Vamos lá. Esse exemplo 2 diz o quê? Classifique como verdadeiras V ou F falsa as seguintes afirmações. Essa também está no trabalho e está na prova, essa questão aqui, parece. Um corpo livre da ação de forças está certamente em repouso. É isso? É isso mesmo? Posso perguntar? Quer dizer, não tem nenhuma força atuando no corpo. Então, certamente esse corpo vai estar em repouso? Essa palavra certamente aqui já desqualifica o item, né? A questão.
Não, certamente ele não vai estar em repouso. Não necessariamente, desculpa, ele não vai estar em repouso. Ele pode estar em movimento, né? Como a gente viu agora mesmo na questão anterior. Se eu parar de fazer uma força sobre um corpo e ele está em movimento, ele continua com velocidade constante. Né? Então, um corpo livre da ação de forças está certamente em repouso? Não. Isso aqui o que é? Aqui é falso, né? Ele não está certamente em repouso, ele pode estar em movimento também. Um corpo livre da ação de forças pode estar em movimento, aqui pode estar, né? Deve ter um R aqui. Um corpo livre da ação de forças pode estar em movimento retilíneo uniforme? Um corpo livre da ação de forças, ele pode estar em movimento retilíneo uniforme? Sim, é verdadeiro, ele pode, não tem força nenhuma, ele está livre de ação de forças. Ele pode estar em movimento retilíneo uniforme, ele pode estar em movimento, não tem força nenhuma aplicada nele, mas ele por algum motivo já está em movimento, então ele pode estar em movimento retilíneo uniforme. Uniforme é a palavra-chave aqui, né? Por quê? Porque se fosse movimento retilíneo uniformemente variado, aí não. O movimento retilíneo uniformemente variado, existe uma força atuando, né? Consequentemente tem uma aceleração. E aqui não, aqui simplesmente ele está dentro do movimento retilíneo uniforme. Então, esse movimento retilíneo uniforme aqui, essa palavra uniforme aqui diz tudo. Ele está livre da ação de forças. Então é verdadeiro isso aqui. Um corpo livre da ação de forças está em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Tá certo isso, Arnaldo? Posso perguntar? Um corpo livre da ação, não tem força nenhuma atuando sobre o corpo, né? Está em repouso ou, essa palavra aqui já matou, ele pode estar em repouso, certamente, e ele pode estar em movimento retilíneo uniforme, certamente, né? Então é verdadeiro também. Então, essa conjugação aqui, né, ou, essa ligação entre, eu não sei nada de português, mas entre essa palavra e essa, significa dizer que muda tudo. Porque se fosse E, já estava errado, né? Ele não pode estar ao repouso e pode estar em movimento ao mesmo tempo, né? Repouso e movimento já estaria errado. Mas ou significa que ele pode estar ou em repouso ou em movimento, ainda que não tenha nenhuma força sobre ele. Então isso aqui está certíssimo, né? É verdadeiro. Então, tem alguma coisa assim no trabalho. Não sei se é exatamente com essas palavras, mas é uma questão muito parecida com essa, tá bom? Olha só, pessoal, vamos ficando por aqui então. Deu bastante tempo já, né? Quem não entendeu pode estar assistindo novamente o vídeo e para tirar todas essas dúvidas para fazer o trabalho. E eu vou fazer a explicação do exercício também, tá? Um abraço, até mais.